Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui na nossa residência, acompanhado de alguns irmãos, irmão Benedito, irmã Ana, minha família. Estamos assim, dando início à nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Vamos dar início assim, orando. Vou pedir a Mateus que ore a Deus, entregando esse momento, e que o nome de Cristo seja engrandecido, que a gente possa aprender mais um pouco da palavra de Deus nessa manhã. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por essa oportunidade de nós podermos nos reunir aqui na nossa casa também. Quero pedir que o Senhor esteja à frente de tudo que a gente vai fazer e que seja tudo para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos entoar um louvor, não é isso? Bem de manhã. 162 do cantor cristão. 162 do cantor cristão. Vamos cantar com alegria em nossos corações. Amém, louvado seja Deus. Esse louvor nos fala da realidade também, e bem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora, coração pequeno, um temporal pode apagar. É momento de oração, momento de leitura da palavra, momento onde a gente precisa fazer uma alta análise das nossas vidas, como estamos andando com o Senhor, como estamos nos comportando, e se de fato o Senhor está contente, ou como diz lá em Efésios capítulo 4, onde o Espírito Santo se entristece, né? Então temos que analisar bem se o Espírito Santo de Deus está alegre ou triste, como a igreja em si, a igreja no Brasil, os irmãos em geral, e os crentes em Cristo em geral, se Deus está se agradando ou não, se o Espírito Santo de Deus está alegre ou não com tudo que ocorre no mundo.
Sabemos que há um esfriamento geral e há um emocionalismo muito grande pelo mundo afora no que se refere à igreja. E podemos ver também que Deus permite algumas situações complicadas e algumas pragas virem sobre a terra para que o povo se desperte. Isso não é novo, não é? Sempre teve em todas as gerações passadas, desde Adão até o presente momento, podemos ver situações onde Deus castigou o povo, permitiu que pragas, pestes, epidemias, rumores de guerras, tudo isso acontecesse e que aconteça para que o próprio povo de Deus se desperte, né? Mas sabemos em tudo que Deus tem um livramento. Deus tem um livramento para o seu povo, tem um livramento para todos nós. Só basta que possamos assim fazer como o povo de Deus fez, quando se arrepende dos seus pecados, se arrepende da sua conduta, sua forma de vida, que muitas vezes o que acontece? O crente é salvo e se acomoda na sua situação de salvo e o resto que se exploda. Muitos são assim. Pensam só em si, mas esquecem dos que ainda não foram alcançados. Então, nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui para criticar um e outro. Não, está aqui para cultuar a Deus. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E estamos aqui, o Senhor nos convidou para que possamos ganhar aquelas almas perdidas que estão espalhadas pelo mundo afora. Podemos entender que o papel da igreja em si, né, o papel da igreja é anunciar o Evangelho aos demais. Muitas vezes nós ficamos acomodados na nossa situação, no nosso espaço, esquecendo muitas vezes os que estão aí de fora, aqueles que ainda não foram alcançados. Teve período da história que a igreja foi martirizada devido à grande perseguição romana e também de alguns imperadores, e até no ano 1500 houve muito derramamento de sangue para que a igreja chegasse aqui. Hoje temos o privilégio de cultuar o Senhor, nossa casa. A igreja primitiva também, para se reunir, fazia o mesmo, se reunia nas casas, porque não tinha espaços na sociedade. É tanto que podemos ver histórias de crentes pregando o Evangelho dentro das catatumbas, dentro dos cemitérios, porque não tinha espaço na sociedade. Hoje sabemos que não temos espaço, não é devido ao governo, porque, graças a Deus, vivemos em um país livre, onde podemos ter liberdade de culto. Ainda estamos no país livre. Todavia, essa doença, essa praga que veio sobre todas as nações, tende a nos sacrificar um pouco os cultos na igreja. Tem prédio, estrutura, tijolos e cimento, né? Mas a igreja verdadeira é a que está aqui, organismo vivo, né? Corpo de Cristo. Então, podemos entender que o corpo de Cristo não para e nem pode parar, né? Até que Cristo volte para arrebatar. Enquanto isso, estamos aqui, sabendo que esse período que passamos de turbulência, e vamos passar ainda algumas turbulências, não é para se espantar, não é para ficarmos abismados sobre tudo que ocorre. Logo porque sabemos que coisas piores vão vir. Não quero desanimar vocês, mas na verdade coisas piores estão por vir. Porque estamos só no princípio das dores, no princípio, mas ainda não é a grande tribulação, mas ainda não é o fim. E Jesus fala muito bem claro isso em Mateus 24, ele dá ali faz uma retrospectiva, faz uma análise geral nessas perguntas que os apóstolos, os discípulos assim fizeram a Jesus. Então ali é o princípio, ele pediu que tivesse cautela com tudo que ocorre, o que ainda não é o fim, né? Ainda é o princípio das dores. Imagine quando tiver as dores por completo, né? Então nós vivemos princípios, e graças a Deus que ainda temos a liberdade de usar os meios de comunicação para chegarmos assim aos irmãos, chegarmos àqueles que não têm
condições de chegar na igreja, não pode chegar na igreja, onde esse decreto nos mostra que é proibido nos reunirmos em grupos maiores, né? Onde devemos evitar aglomeração de pessoas. Graças a Deus, temos esse meio de comunicação, onde podemos interagir com os irmãos. Você, meu irmão que está em Cubati, meu irmão que está em São Vicente de Seridó, acompanhe conosco a EBD, estamos assim dando início, louvamos ao Senhor um hino. Vamos louvar mais um hino? Vamos, eu posso ler um texto da palavra de Deus? Sim, com certeza. Eu estava olhando aqui o livro de Salmos. Os povos no passado, os povos judeus, eles louvavam a Deus. Os salmos eram livro de hinos. Então são louvores que eles cantavam a Deus. E o que eu quero chamar a atenção no Salmo 91, que hoje o Salmo 91, muitas vezes, qualquer pessoa, muitas pessoas têm a sua Bíblia aberta no Salmo 91, empoeirada, e até pessoas que não têm Cristo Jesus no coração, e deixa o Salmo 91, a sua Bíblia aberta, e deixa lá em cima da estante, em algum lugar, e não presta atenção no que o Salmo realmente diz. O Salmo está dizendo claramente o que estamos passando agora. O Salmo 91 está bem claro. A segurança daquele que se refugia em Deus. Então nos diz assim a palavra de Deus, os salmistas eles cantavam: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, Deus descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, realmente, quantos séculos não foi escrito esse salmo antes de nós estarmos agora aqui nesse momento? Séculos e séculos, né? E já havia, como disse o pastor, desde que Adão foi feito, né? Deus fez o Adão, ali já começou a confusão, por aquilo que pareça. Aí vem mais adiante, no versículo 4. Ele, Deus, te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem sete que voe de dia, nem peste que é na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso nós estamos vendo aqui no mundo, né? Itália. Certo de que nós estamos no começo, né? Na Itália, Iraque, e no Irã, melhor, e no próprio Estados Unidos e outros países mais. O segundo é a Espanha está em quarto lugar, a Itália em primeiro. E certo que lá já está como se fosse no fim, né? E está vindo para cá. Mas a palavra de Deus está dizendo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou Deus, também eu o livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Para que um texto melhor do que esse? Quem não confia na palavra de Deus? Muitos falam: eu acredito na Bíblia, esse salmo não sai da minha estante. É tanto que está empoeirado, né? Mas, falando entre nós, quem não confia na palavra de Deus? Mateus 24, como foi dito pelo pastor, está lá o cumprimento. O que o salmista Davi disse, cantava lá séculos e séculos antes, Jesus Cristo confirmou, sempre existiu e sempre existirá. Caso de Moisés lá no passado, né? Antes do salmista, e assim vai, e será. E cada dia que passa, as coisas ficam mais difíceis. Mas mesmo assim, é como se nós estivéssemos andando numa rua tão estreitinha, aquele povo todinho, tanto que chamamos, considerado como um caminho estreito, o caminho que leva ao céu. É aquele monte de gente ali, estreito para cá e para lá, mas não seremos atingidos e chegaremos na presença de Deus. E outra coisa mais, se esta carne, que é pecaminosa, for atingida, uma coisa eu tenho certeza: na glória estaremos com Cristo Jesus. Isso é o importante. Ter certeza da nossa salvação e que um dia estaremos lá na glória. Mas o que há de vir, que é pior, como o pastor mesmo disse,
ainda virá. Nós não estaremos mais aqui, estaremos na glória com Cristo. Amém. Então vamos cantar o hino de número 326, que nos fala sobre o nosso divino protetor, né? 326 do cantor cristão. Fala sobre... Você que está em casa também, que está nos acompanhando, tendo um cantor cristão, você pode entoar esse louvor juntamente conosco. Você que está no seu lar, você que está na sua casa, que não pode estar assim junto conosco, devido às situações que o país se encontra, então você pode louvar junto conosco. Hino 326. Hino 326. Refúgio, né? Refúgio. Preste bem atenção na letra dos hinos. Quando nós cantamos, geralmente só cantamos e não prestamos atenção na letra dos hinos. E muitas vezes eu estou ali olhando um hino, um texto, e que fala justamente. Esse aqui é justamente o que nós vemos agora no Salmo 91. Para não ficar muito cansativo para os irmãos que nos acompanham pela live, vamos fazer uma pequena explanação e em seguida a gente volta com os louvores. Então, irmãos, ontem tivemos no programa O Evangelho em Foco falando sobre livramento. Falamos ontem sobre esse tema, livramento, de Deus livra o seu povo, e temos que nos assegurarmos, ficarmos bem firmes, fixos mesmo,
nesse ponto do livramento. E Deus sempre livrou o seu povo. Nós não podemos duvidar da mão poderosa do Senhor, onde Ele livra o seu povo das pestes, como foi lido aqui no Salmo 91. Ele livra o seu povo das guerras, Ele livra o seu povo das adversidades da vida. Não é só uma doença, mas sabemos que o Senhor livra o seu povo e Ele já deu prova concreta quanto a tudo isso. Agora, irmãos, podemos entender aqui em Êxodo, abra suas Bíblias, todos os irmãos vão participar comigo na leitura. Em Êxodo, capítulo 6, fala, Deus promete livrar os israelitas. Agora temos que entender algo importante aqui nessa passagem de Êxodo capítulo 6. Você lê do capítulo 6 de Êxodo até o capítulo 11 de Êxodo, aí você percebe que Deus deu o livramento. Agora, Ele deu o livramento, mas teve também a adversidade, teve aí a dificuldade, teve aí o sofrimento em volta do povo de Deus. É tanto que o povo de Deus já estava sofrendo acima do normal, onde eles eram escravos no Egito. Mas sabemos também que Deus dá o livramento, sim, Deus promete livramento, e de fato Ele livrou. Mas é bom lembrarmos que entre o capítulo 6 ao capítulo 11, tem as pragas, e cada praga dessa, imagina o cenário, imaginemos aqui a situação da água transformando em sangue, imaginemos aqui a situação da morte do primogênito de cada um e o povo de Deus não ser atingido. Então, eu creio que Deus está convocando a igreja, eu creio que Deus está convocando a igreja para que ela possa se despertar do sono. A igreja, em algumas épocas da história, ela meio que ficou dormente, ficou a dormir. Não é? Outras gerações da nossa, não é? Temos aí situações onde a igreja, no Brasil, vou dar um exemplo, teve período de tempo, 30 anos atrás, que eram poucos os crentes, mas a conduta, o caráter, os bons costumes eram diferenciados da sociedade em si. Só que essa geração que nós temos hoje aumentou, triplicou, quadruplicou a quantidade de crentes no Brasil e no mundo, mas, pelo outro lado, caiu a qualidade, caiu o temor ao Senhor, caiu os bons costumes. Não podemos ver hoje muita diferença entre crente e descrente, ou melhor dizendo, tem muitos crentes que têm uma conduta e uma vida pior do que a dos descrentes. Mas, todavia, a gente tem que entender o seguinte, quando aconteceu isso com a nação de Israel, em várias situações, Deus castigou. Deus permitiu que o inimigo fosse lá e fizesse um vendaval. Porque a palavra de Deus diz, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Veja que essa palavra teme. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Deus vai nos livrar, sim, se nós tememos ao Senhor. Deus vai nos livrar a sua igreja, seu povo. Vai morrer crente? Vai, com certeza vai morrer muito crente nessa doença. Entendeu? Agora, sabemos que temos que ter ciência, consciência que o temor ao Senhor é o princípio para todo cristão. Então, quando não tememos ao Senhor, muitas coisas, ficamos muito vulneráveis. Vamos ler mais aqui, eu vou pedir para Ana, melhor para Mateus. Mateus começa, vai até o final de ano, né? Então, Mateus inicia aí, esse capítulo 6, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Verso 2, Maria. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Amém. Verso 4. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes terra de Canaã, até de suas peregrinações, na qual
foram peregrinos. Verso 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das chagas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Pois bem, irmãos, no verso 6 aqui, você viu a palavra livrarei, no finalzinho, capítulo 6, verso 6. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo. Então, podemos entender aqui e compreender a história, que de fato Deus livrou seu povo da escravidão. Deus livrou seu povo da mão dos egípcios. Mas temos que entender que para esse livramento acontecer, teve de contrapartida um sofrimento enorme. Não sabemos ao certo quanto tempo durou desta passagem de Êxodo capítulo 6 ao verso 6, a chegarmos aí a Êxodo capítulo 11, onde mostra aí a última praga. Não é? Mesmo assim, é bom lembrarmos também que quando houve o livramento, a última praga aconteceu, Faraó libertou o povo. Mais à frente tivemos aí uma outra dificuldade, tivemos aí outra situação complicada para o povo. Deus provando o povo, o mar estava à frente. E como passar? Quantos ficaram para trás? Quantos caíram de Êxodo capítulo 6 até chegarmos no mar? Onde o mar estava fechado, não tinha como passar. Podemos entender também que hoje não é diferente. Muitos caem, muitos ficam pelo caminho. Paulo nos diz que devemos correr em prol do prêmio. O atleta corre uma coroa corruptível. Nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. Não é? Então sabemos que o que Cristo nos promete é muito mais além da salvação. E nos promete também coroas, nos promete galardões, nos promete uma vida equilibrada, uma vida feliz aqui sobre a terra e também na eternidade. Mas todavia, quando fraquejamos na nossa caminhada cristã, ficamos para trás. E muitos caem, e muitos ficam pelo caminho. Não só aqui em Êxodo, quando a gente vê toda a história, como também Paulo escrevendo na igreja, podemos ver que Paulo escreve e mostra de fato que o povo também tem aqueles que vão até o fim e outros que ficam pelo meio do caminho. A igreja dos dias atuais também, quantos já não entraram na igreja em Cubati? E quantos não saíram? Quantos estão hoje firmes? E quantos estão cambaleando? Então, a história se repete. Agora, no que aprendemos em tudo isso, é a obediência ao ouvir do Senhor e a submissão e o temor ao Senhor. Quando não temos o temor ao Senhor e quando não obedecemos ao Senhor da forma correta, então a peste, a praga, a tudo que não presta. Então, precisamos de atentar para a palavra de Deus, ficarmos atentos. Em João 14, eu pedi para o irmão Benedito ler aí João 14, de 1 a 6. Temos aqui duas perguntas. O que o povo de Israel, o que o povo israelita fez para ter o livramento do Senhor? Daqui a pouquinho, quando a gente fizer a leitura dessa passagem, vamos assim interagir com os irmãos. É um texto muito conhecido, né? Mas está dizendo para que nós não turbamos os nossos corações. Lemos: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mais uma vez aqui, podemos ver um livramento. E podemos ver também crentes fracos. Tomé. O crente que não cria. Como é que pode? O crente que não cria, né? O crente que não acreditava. Então, Tomé aqui estava possuído de temor, fraquejou, porque Tomé viu todos os milagres de Jesus, Tomé conviveu com Jesus e fraquejou naquele momento. Então, Jesus faz uma promessa: eu vou vos preparar lugar, para onde eu estiver, esteja vós também. E se nós cremos de fato no livramento do Senhor, nós temos que nos agarrar nessa promessa de Jesus, sabendo de fato que Ele vai nos livrar. Se essas pestes, essas doenças nos levar, a gente tem uma casa nos céus, Amém. que Jesus está preparando. Nós não temos que temer e ter medo das situações que o mundo atravessa. Nós sabemos que o Senhor tem um livramento para mim e para você. Para você que crê em Jesus Cristo como único, todo suficiente Salvador. Agora, se você não crê em Cristo como Salvador, então é só o princípio de dores, muito mais vai vir por aí. Então, da mesma forma que Deus livrou os israelitas da terra do Egito e da escravidão, Deus também, em Cristo Jesus, nos livra da condenação do inferno e nos leva para o céu. Só basta que creiamos no que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas para isso, temos que também crermos. Temos que entendermos que somos pecadores. E se não reconhecemos nossa pecaminosidade, então o que vai acontecer? Você vai se achar autossuficiente, vai achar que a religião resolve, vai achar que suas obras resolvem, vai achar que outras coisas resolvem, e na verdade não é por aí. Sabemos que o único que resolve, interliga o homem a Deus, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então podemos entender aqui que em capítulo 11 de Êxodo, vamos dar um pulo lá para capítulo 11 de Êxodo. Capítulo 11, verso 1 diz assim: eu não vou ler todas as pragas, porque fica muito longo, mas os irmãos sabem que eu vou fazer o seguinte: eu vou só ler os títulos, certo? E os irmãos fiquem em Êxodo, capítulo 11 aberto. Então podemos ver aqui as pragas, né? A primeira praga, a água torna-se em sangue. A segunda praga, as rãs. A terceira praga, os piolhos. A quarta praga, as moscas. A quinta praga, a peste nos animais. A sexta praga, as úlceras. A sétima praga, a saraiva. E a oitava praga, gafanhotos. E a nona praga, as trevas. E a última praga, a morte do primogênito. Então, podemos ver aqui no capítulo 11, verso 1, e o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente a toda pressa, vos lançará daqui. Então, a última praga, a morte do primogênito. Podemos ver aqui que no capítulo 11, ele mostra sobre essa última praga, mas lembrando aqui no capítulo 12, verso 1, falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses,
este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Farei a conta conforme o cordeiro. E o cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, no qual tomareis das ovelhas e das cabras, e os guardareis até ao 14º dia deste mês. Eu fico observando aqui, essa leitura, essa narração aqui, você vê que tem umas regrazinhas que é de extrema importância para que assim o sacrifício seja perfeito. Você vê que ele dá ordem aqui para guardar naquele dia exato, o animal exato, que é um animal sem mancha, sem ferida, sem completo, porque ali era o sacrifício perfeito. Na época, o sacrifício perfeito era aquele. Mas esse sacrifício aqui, que era matar um cordeiro, um cabrito de 1 ano, sem mancha, e ele tomar com ervas amargosas e tudo isso, podemos entender que aqui já era uma simbologia de Jesus Cristo. Já era simbolizando que Cristo, Jesus, viria, de fato, e morreria por nós. O Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Perfeito. Podemos ver esse Cordeiro também lá no Gênesis, quando houve a queda do homem, onde foi morto um cordeiro, e a gente vê a história se seguindo até o povo que estava escravo na terra do Egito, e continuou-se também matando um cordeiro, que era a simbologia de Jesus Cristo. Daí podemos entender que Jesus veio e é o sacrifício perfeito. Para a nossa dispensação da graça, para a nossa época de Jesus para cá, passou-se 2020 anos, né? Desse período que nós estamos em 2020. Então, na verdade, a época de Jesus para cá não está em 2000 anos, porque ele tinha 33 anos, né? Então, para o nascimento de Jesus, a gente teria que estar em 2033, né? Para completar 2000 anos do nascimento de Jesus para cá. Então, a gente está em 2020, falta 13 anos para completar 2000 anos que Jesus veio. Então, temos que entender que de Jesus para cá, a dispensação que nós temos, a dispensação da graça, da morte de Cristo também, que aí já foi no ano 33, exatamente no ano 33 foi o ano que ele morreu. Então, podemos entender que Jesus, ele nos livra. Agora, observe uma coisa um todo, observemos que há uma necessidade de obediência. Muitas vezes os filhos, os irmãos em si, não querem obedecer a todo o conselho do Senhor e fica vulnerável a situações adversas. Então, o que o povo de Israel fez para ter um livramento do Senhor? Então, eu queria deixar para os irmãos o que o povo de Israel fez para ter o livramento do Senhor. O que Jesus ensinou aos discípulos? Então, a primeira parte eu queria deixar os irmãos responder e eu vou ler o segundo. Então, bendito hoje, mais irmãos, o que o povo de Israel fez para ter o livramento do Senhor. Os irmãos podem participar também, estamos no EBD, temos aí o direito de falarmos. Paciência e obediência, né? Ou seja, obediência e paciência, mesmo sendo que o povo de Israel ainda murmurou contra Deus quando Deus tirou da terra do Egito, que o Egito quer dizer pecado, simboliza pecado. E onde ele tirou do Egito, eles começaram a reclamar, assim, nós estamos morrendo aqui, estamos passando por tudo isso, por tudo aquilo, e se estivéssemos lá, não passaríamos fome, não teria nada de sede, nada dessas coisas. E tu trouxeste para essa terra que estamos agora aqui, nossos filhos morreram, tem outras pessoas morrendo, e até agora não chegamos na terra prometida, a qual o Senhor prometeu nos dar. Então o povo reclama muito. E hoje, nos nossos dias, são iguais. No nosso tempo são iguais. Tem pessoas conhecidas que chegou ao ponto de dizer para mim, desde que a minha mãe, minha avó, bisavó falou que era crente e tal, que Cristo voltaria, até hoje Cristo não veio. Até hoje Cristo não veio e eu estou aqui sofrendo. Então o que nós temos que saber é que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Para nós,
vocabulário, aqui no nosso pensamento, Deus está retardando. Mas ele não falha. Tem um hino do cantor que fala, Cristo não tarda a voltar. Exato. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Então tudo isso que nós estamos passando aqui, isso são provas de que aqui não é o nosso lugar, de que por mais que Ele esteja conosco aqui, mas aqui não é a nossa terra, não é a terra prometida, né? E o que Ele nos prometeu lá em João 14, Cristo Jesus, que a nossa cidade está nos céus, como Paulo também nos diz, e estamos aqui temporariamente. Então isto daqui é uma palavra para nós acalmar. Tenha calma. Quando Jesus andava sobre o mar, teve muitos que ficaram, os discípulos com ele, o caso de Tomé ali, né? Agora, duvidoso, né? Tanto que quando Cristo ressuscitou, Tomé foi lá para olhar as mãos de Cristo para ver, né? Opa, é o Senhor Jesus? Tudo bem, eu peço permissão, pastor, voltando lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, que foi a última praga, né? Onde todos os primogênitos morreram, mas Deus falou uma coisa para Moisés. Deus falou uma coisa, ele não falou não, foi realizado. Os 5, 6 e 7 de capítulo 11. O versículo 5 diz, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Agora preste atenção no versículo 6 e no versículo 7, isso me chamou a atenção, antes do caso da Páscoa, me perdoe estar falando isso no versículo. Ele diz assim, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, aqui no mundo. O Egito é pecado, é o mundo, qual nunca houve semelhante e nunca haverá, mas contra todos os filhos de Israel, que somos nós também hoje, simbolizando aqui, somos nós, filhos de Deus, mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão morrerá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. E hoje, Deus está agindo da mesma forma. Deus está fazendo diferença entre o povo do mundo, aquele que está servindo a Satanás, para aquele que serve a Ele. Que assim que se alguém está em Cristo, Paulo diz, nova criatura é. E nós somos uma nova criatura, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que pudéssemos andar por elas. Amém, amém. Pois bem, a pergunta que foi feita, o que o povo de Israel fez para ter o livramento do Senhor? Obediência, confiança. Né? Então, o que Jesus ensinou aos discípulos? O que é que Jesus ensinou? Aqui no capítulo 14 de João, ele ensinou que confiar também, acreditar. No capítulo 14, no verso 2, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus prometeu um livramento, como também foi livre o povo no Egito, também Ele nos livra e nos leva para o céu. Sim. Agora, esse livramento acontece quando acreditamos, quando cremos de verdade no livramento. Muitas vezes, acredita nominal, mas não crê. Não crê que Jesus vai voltar, muitos não creem que Jesus vai nos livrar, muitos não creem que Jesus está preparando uma casa. Infelizmente tem uns crentes, se é que podemos chamar de crente, mas nominalmente é crente, né? Muitos até foram batizados, muitos até foram, tem até cargo na igreja, pode acontecer, irmãos. Sim, Tomé estava com Jesus, e podemos entender que Tomé também estava duvidando. Então, temos que falar, qual é o ponto fundamental dessa EBD de hoje? Primeiro, entendemos que o Senhor nos livra. Segundo ponto, é confiarmos, acreditarmos nas promessas do Senhor. Acreditarmos, cremos verdadeiramente que o Senhor nos livra. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai dar. E aquilo que Ele prometeu, Ele dá. Uma das coisas que Ele prometeu é que nos dá a vida eterna em Cristo. Nós temos que crer, acreditar de fato que Ele nos dá a vida eterna. Agora, temos que crer também
que Ele está preparando lugar, e esse lugar é para eu e você habitar. Então, não é todo mundo, Ele fez para todo mundo, para que todos, né? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar a todos, mas sabemos que na terra há filho de Deus e filho do diabo. Na terra há filho de Deus e filho do diabo. Nem todos vão aceitar. Qual é a prova que podemos dizer sobre isso, filho de Deus e filho do diabo? O próprio Senhor Jesus diz que estarão 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Jesus mostra, vós tem por pai o diabo, querer satisfazer o desejo dele. Então sabemos que há filho de Deus e filho do diabo. Agora, se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, é um salvo de Jesus Cristo, tem que crer, acreditar, confiar, se agarrar mesmo naquela promessa que Jesus assim fez. E ele diz aqui em João capítulo 14, verso 2, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. Qual é o temor que você tem que ter aqui? Está com medo da morte? Se você não morrer de coronavírus, você vai morrer de qualquer forma. Você pode morrer de qualquer doença. Agora, só tem uma forma pela qual você não pode morrer, nem eu. Você que crê em Cristo, eu que creio em Cristo, só tem uma forma de não morrermos. Se acontecer o arrebatamento agora. Se acontecer agora, a Bíblia diz que nós que ficamos vivos, seremos arrebatados ao encontrar o Senhor dos ares. Agora, sim, um exemplo. Se Cristo resolve voltar daqui a 50 anos, você acha que eu vou estar vivo? É claro que não. Talvez até morra de coronavírus, ninguém sabe, né? A gente não sabe do dia de amanhã. Então nós estamos aqui vulneráveis. O que é corruptível vai se desmanchar. O que é corruptível vai ser desfeito. E o que é eterno permanece. Você que nasceu de novo, você é eterno, não morre. Aí você pode dizer, você está nos acompanhando pela live, pronto, agora o pastor endoidou. Como é que pode dizer que o crente não morre? O homem espiritual não morre, ele é eterno. Esse corpo físico, ele se desfaz. E é tanto que ele se desfaz, irmão Benedito, que até mesmo no arrebatamento, nós que ficamos vivos, uma palavra de Deus diz, aconteceu o arrebatamento agora. Nós que ficamos vivos, a encontrar o Senhor nos céus, os nossos corpos serão transformados. Sim. Por que serão transformados? Porque não presta. Se prestasse, não precisava de transformação. Nós estamos aqui sobre o pecado. Mas, todavia, fomos salvos porque Cristo pagou o meu pecado. E pagou o seu pecado. Agora, temos que entender que o Senhor nos livra. Temos que entender e compreender que Ele nos dá o livramento. Sim. E nesse livramento é que temos que nos agarrar, temos que nos firmar e ficar atentos. Então, queremos assim, como eu prometi aos irmãos, não vamos estender muito. Temos aqui 9 irmãos participando conosco. Silvânia, lá em São Vicente, Silvânia, Aldair, Julinha, Dona Maria, os demais irmãos que estão em São Vicente, na sua casa, acompanhando a live, queremos agradecer aos irmãos que estão lá em São Vicente. Vitória também está nos acompanhando, Ana Paula também está nos acompanhando, Jailson da Silva, Jailson também está nos acompanhando, um abraço a todos os irmãos, e Deusemar também, Denis Batista também está nos acompanhando, um abraço a Denis, Jailton Socorro também, Luiz Silva também está conosco, Antônio Belamino também, Márcio Oliveira. Temos aqui uma boa participação de irmãos. Muitas vezes podemos pensar assim, não, só estamos aqui em 6. Na verdade, temos dezenas. Ontem, o programa Evangelho em Foco alcançou mais de 200 pessoas. Então, a live, na verdade, ela nos ajuda bastante. Então, agradecemos a Deus porque nós estamos realizando o culto como estávamos realizando os cultos em São Vicente, ou em Cubati. Em São Vicente, a EBD dá em torno de 7, 8 pessoas no domingo de manhã. E em Cubati, 15, 16, algumas vezes 18 irmãos, né, quando realizávamos as EBDs lá em Cubati. Mas agora podemos alcançar um número bem maior de irmãos pela live. Muitas vezes Deus está nos ensinando a situação
estamos vivendo, né? Para que a gente se desperte. Muitas vezes você não quer ir para a EBD, não estou com sono, não, vou me acordar cedo, não, porque eu estou com isso. Então você se acomoda em algumas situações, não quer ir para a igreja. Não, eu vou só domingo à noite. Domingo à noite a igreja está cheia. Aí domingo de manhã o povo não quer ir. Na quarta-feira, pouca gente. E agora? Você vai cultuar o Senhor? Deus permite essas coisas acontecerem para que a igreja se desperte. Então a igreja precisa despertar do sono. Tem muitas almas clamando por salvação. E o papel de pregar o evangelho é da igreja. A igreja tem que anunciar. A igreja tem que falar de Cristo para essas almas que estão aí a perecer sem Cristo no mundo. Então queremos agradecer a você que está nos acompanhando. Vamos louvar mais louvores. Mais 324. E no 324. E algo interessante, né? Que enquanto os irmãos estão achando, falo aqui um pouquinho. É que muitas pessoas, essa semana mesmo, eu ouvi pessoas dizendo assim, eu não quero morrer agora não, eu não quero morrer agora não. E se eu morrer? E eu, não quero deixar meu esposo, meus filhos, eu não quero morrer. Aí eu peguei e falei, uma coisa é certa, nós morreremos. Nós sabemos, outra coisa é certa, de que nós sabemos quando nascemos. Tem lá um registro, nossos pais, no passado nem registravam, né? Deixavam para registrar depois que tinha 12, 13 filhos. Mas hoje é diferente, você sai do hospital já com a sua hora nascida, seu minuto, tudo direitinho, o seu nome e assim vai. Mas uma coisa é certa, ninguém sabe a hora em que partiremos. Né? O hino fala, não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual dia que eu hei de partir. Exato. Mas uma coisa é certa, mas eu sei que no tanto seu rosto nos ir, será grande glória para mim. Então a Bíblia fala que para o crente, o morrer é ganho, né? É lucro. Né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas pode ter certeza que muitos falam, não tenho medo de morrer, será que ele vai nos atingir? O pastor falou sobre esta parte. Muitos judeus morreram no ano passado porque duvidaram de Cristo. E tem muitos hoje de nós, servos em Cristo, duvidando. Falam, não quero morrer não. Se nós morrermos nessa carne, a nossa carne está com Cristo, nosso corpo está com Cristo. Há um pedido aqui, Sim. 406 do irmão. Que delícia crer em Cristo, né? Então, depois desse louvor, podemos entoar esse louvor 5, 406. Queria ler aqui para os irmãos, algumas pessoas fizeram algum comentário aqui. Ítalo Cosmo, bom dia, pastor. Mariana da Silva, bom dia. Itácio, né? Itácio Cosmo fala que morte é algo certo para todos, mas a vida só em Jesus Cristo. Sim. Além dele não há outro, né? Antônio Bellamino também, sou de Santa Rita. Então os irmãos lá de Santa Rita, da congregação Batista Fundamentalista em Santa Rita, está conosco, queremos agradecer a participação de todos. Também Mariano faz um comentário aqui. Mariano está um pouco apagado aqui, porque vai passar as mensagens, então vai andando rápido, não dá para ler tudo. Mas aqui temos um pedido de Antônio Berramino, hino 406. Vamos entoar agora primeiro esse... O 324, para concluir a mensagem, Isso. no que foi dito, né, que nos diz em Josué 1,5, nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Está lá em Josué 1,5. E é o que nós vamos cantar agora. Amém. 324. Que ele não nos deixará. Seguro estou, não tenho temor do mal. Vamos cantar com alegria. Quer um pouquinho para Bora. Vamos descansar as cadeiras. Isso. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do
no poço do malfeitor, que procura praticar me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida é cheia de gratidão, Senhor, meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida sobressai. No perigo que me cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida sobressai. No perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Hino 406, a pedido do irmão. É crer em Cristo. Não sei se eu sei, mas acho que o irmão Benito com certeza sabe. Né? Esses hinos aí o irmão Benito Isso conhece. está lá no Salmo 9, no versículo 10. Né? O texto, né, enquanto elas procuram aqui, ou eles procuram, o Salmo 9, versículo 10, nos diz assim: E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, Amém. porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. E é o que nós estamos fazendo, buscando a Deus, Ele não vai nos desamparar, nunca desamparará. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas escutar. Cristo, já confio em teu nome e teu poder. Cristo, bem amado, faz de mim a fé crescer. Oh, que gosto é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, já confio em teu nome e teu poder. Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre nele quero ser. Quero agora por submissão, sempre a Ele obedecer. Cristo, já confio em teu nome e teu poder. Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Amém. Amém. Vamos sentar mais um pouco. Vamos. Esse louvor eu conhecia, já tinha ouvido ele, mas na verdade a gente
está aprendendo, né? Então, temos mais participação aqui. Temos mais participação de Israel Luiz Lima. Obrigado, irmãos. É isso mesmo, não deixemos de cultuar o nosso Deus. Amém. Então, temos que permanecer assim, cultuando ao Senhor, utilizando as ferramentas que temos em mão. Tem aqui uma participação. E vai lendo aqui, por favor, me ajuda aqui, alguns nomes aqui é meio complicado de ler, que é inglês. Eu só sei o nordestinês, o português. Tem Antônio Belarmino Neto, que alegria em ouvir. Delbert Canright. Ah, meu chegado é sanfoneiro, ele é sanfoneiro. Americano, tá lá no Texas. Tá no Texas. Deus abençoe. Pode vir aí, vai nosso abraço aí. Pastor Delberto. Pastor, né? Pastor Delberto. Um forte abraço aí. Sanfoneiro também. Sanfoneiro também? Saudade do tá senhor, sanfona. Pois bem, então você vê que a live ela alcança várias regiões, né? Tanto no Brasil como fora, né? Então, agradecemos a participação de todos. Agradecemos aí. Vamos continuar louvando mais um? Eu confio no Senhor. Vamos ter um especial para o Benito. Não, vamos lá. Vai lá. Eu só confio no Senhor, Que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Se o sol chegar a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que o lá no céu, se o sol chegar a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Agora esse aqui é em homenagem ao pastor Delbert, é do seu tempo. Falemos em Cristo, Ele é o Salvador, Senhor da singular, do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos em Cristo, mais e mais e mais e mais. Falemos em Cristo, Ele é o Salvador, Senhor da singular, do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos em Cristo, mais e mais e mais. E onde vai fazer um reprise aqui, vendo quem participa conosco. Itácio Cosmo, ele disse bom dia, pastor Marcos. Mariano da Costa Silva, bom dia. Itácio Cosmo também fala, morte é algo certo para todos, mas vida só em Jesus. Cristo além dele não há. Antônio Belarmino Neto, sou de Santa Rita. E também ele pede o hino 406, foi o que nós já louvamos. Tem mais aqui. Pode subir. Odair Fernandes, amém, pastor Ednardo, né? Pastor Ednardo também está assistindo. Deus vos abençoe em Cristo. Israel Luiz Lima está assistindo. Antônio Belarmino Neto, glória a Deus nas alturas por essa opção para ouvir a palavra e louvar a Ele. Francisco Márcio de Albuquerque está assistindo. Antônio Belarmino Neto, pastor Marcos, uma bênção para nós, sempre à frente do seu tempo. Isso é Deus em sua vida. Israel Luiz Lima, obrigado, irmão, é isso mesmo, não deixamos de cultuar o nosso Deus. Antônio Belarmino também, que alegria em ouvir, né? O pastor Delbert Canright está assistindo. Sandra Silva, bom dia, um abraço para todos, na paz do Senhor. Fábio Henrique também está assistindo.
diretamente de São Paulo. Oi, Fábio. Ei, Fabão, paraibano. Paraibano também? Estamos aqui nas Saudade, plateias, Fábio. Um abraço ao rapaz. irmão paraibano. Danilo Santos, né? Heloísa Prando, Rosa Borges, Pastor Rubens. Rubens Oliveira Rodrigues, né? O pastor Rubens, da Igreja do Catolé. Vitória Régia Lima, né? Nossa irmã de São Vicente, que está em São Paulo. Que bênção, glórias a Deus, saudades dos irmãos. Sandrinha. Né? O pastor Delbert também fala que bênção. Silvana Iodaí também está assistindo. Delbert pergunta qual igreja é. Pois bem, É. somos da A Igreja Batista Bíblica é daquela do pastor Josué Félix, do Thomas Gilmer. É a mesma igreja do Thomas Gilmer lá na Indianópolis. O senhor lembra dele? Né? O pastor Thomas, o pastor Josué Félix, que nós vivem. A mesma doutrina igual. Pois bem, somos batistas bíblicos, né? Defendemos uma linha de igreja neotestamentária e agradecemos a Deus que temos aqui um projeto no qual desejamos alcançar aqui 12 cidades do Seridó Ocidental Paraibano. Hoje estamos em São Vicente Seridó e Cubati, as duas cidades. E temos um grupo de irmãos aqui em Soledade. Então, desejamos assim alcançar mais cidades, se assim Deus nos permitir e nos der mais tempo, né? Porque de repente Ele quer nos arrebatar agora, então não podemos completar essa obra. Mas o planejar é do homem, o executar é de Deus. Se Ele nos permitir, vamos sim executar e alcançarmos assim as 12 cidades. Se não, é porque o tempo já findou. Também temos Israel Luiz Lima. Amém, irmãos. Estou adorando ao nosso Deus juntos com os irmãos daqui de Benevides, Pará. O irmão Denis Batista, né? Ele disse que é a Igreja Batista Bíblica em Cubati. Ele está respondendo àquela pergunta. Tem o pastor Davi Whitemore, também está assistindo. O pastor Delbert, ele fala Josué e Oxuá, de Texas, Estados Unidos. Eu fui missionário em São Paulo durante 32 anos. Um abraço. Abraço, pastor. Saudade. Aqui nós somos caipira, igual do Texas. É o povo do Estamos na Texas. Paraíba, pastor. É caipira, igual do Texas. Ai, meu pastor. A irmã Jordânia também está assistindo lá na Igreja Batista de Cubati. Ítalo Cosmo gostaria de ouvir o hino 81. Nenhum O pastor amigo. Delbert gostaria de ouvir o hino 123. Sim. E Denis então Batista, Deus seja louvado pela sua vida e o serviço aqui no Esse Brasil. 123. Irmãos, a gente encerrar, mas vamos atender esses pedidos Esses dois. aqui. Vamos começar com o Vamos 81. atender. E por último terminamos com 123. 81. E depois do 123. O 81, nenhum amigo, ele é um amigo incomparável. Né? Vamos ficar Nenhum em pé amigo mais uma igual vez, a vamos. Cristo. Ele sabe das nossas lutas. E o 123 foi Jesus Cristo como Cordeiro vivo, imaculado, né? Sem mancha, para nos remir os pecados, nos purificar de toda a injustiça. E o 81 é amigo incomparável. Vamos lá. 81. Ô, pastor Delberto, eu quero que o senhor me ensine a tocar. Até o senhor foi embora e não me ensinou. Quero que o senhor me ensine aquele sorrisinho, aquela alegria. Tá, deixa pra lá. Faça assim como o irmão Odaí, ó, viu? Vá curtindo aí, comentando, compartilhando, que assim alcançamos mais pessoas, alcançamos mais irmãos. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve. Não
ao irmão Benedito que nos leve a Deus em oração, refletindo um pouco na letra desse hino. Nenhum amigo há igual a Cristo, né? Não há outro que a minha alma suavize. Então vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, agora estamos à Tua presença, Deus, agradecendo a Ti por termos a oportunidade de louvarmos ao Teu nome, a Deus, a Teu Filho, que é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. Por mais que tudo isso esteja acontecendo em toda parte do mundo, mas nós sabemos que nós estamos guardados em Ti e ao mesmo tempo sabemos que podemos e temos o direito de louvar a Ti e para nós é um motivo de grande alegria, que nada nos impedirá em servir a Ti, ó Pai. Agora esteja com cada um de nós, aqueles que estão nos ouvindo, e se tiver alguém que não é salvo em Cristo Jesus, que também saiba que só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E só Ele tem todo o poder de nos salvar, de nos proteger, de nos guardar de tudo isso que está se passando. Somos gratos a Ti por tudo e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Então vamos tomar o próximo louvor. 123. Pastor Norberto, pega o seu teclado aí, essa safada, vamos tocar. Se você não aguenta mais com o acordeão, então pega o teclado, de órgão. Piano, né? 123. Vamos trazer ele em ré. Temos aqui mais uma mensagem aqui de Antônio Bellarmino. Antônio Bellarmino Neto. Esses irmãos conheci quando fui a Cubati com meu pastor e hoje assisti à escola bíblica dominical por aqui. Fique ligado para o próximo domingo. Muito bem. Muito bem. Um abraço forte a todos os irmãos que estão conosco. Temos mais um comentário aqui de Ítalo Cosmo. Ítalo. Deus seja louvado através das nossas vidas. Exato. Pastor José Stefano também está conosco, Rio Grande do Sul. Muito bem. Então, sempre que eu gosto de... Jordânia faz um comentário também. Amém, amém, Deus seja louvado em todo o tempo. Também Luciene, Fabrício e Luci. Amém, Deus abençoe nosso mundo. Amém. Então vamos em frente e vamos louvar mais um hino. Então, é o hino 123 do cantor cristão, que eu sempre gosto de ler o versículo antes, que nos diz em Isaías 1,18: Vinde então e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E o salmista nos diz: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E é isso que o Jesus Cristo veio nos fazer, nos purificar de toda a injustiça. Vamos lá, hino 123. Em tudo seja bendito. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavados no roupas que tão alvos são. Os pecadores reunidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que amor, algo mais que amor. Sim, esse sangue lavado, mais algo que amor.
Nossa vontade é ficar mais tempo com os irmãos, mas temos um tempo determinado e estamos assim encerrando essa live, mas ao mesmo tempo agradecendo a participação de todos os irmãos que estiveram conosco, os irmãos no nosso país, fora do país, os irmãos da igreja em Cubati, da igreja em São Vicente de Seridó. Participe hoje à noite, vamos assim, se Deus permitir, vamos ter aí, hoje à noite, às 19 horas, o culto também, né? Então a gente não vai deixar de fazer os cultos da forma que está aqui. Então hoje à noite vamos ter culto e na quarta-feira também vamos ter nosso culto de oração. Então vamos interagindo, vamos participando, você pode alcançar mais gente, mais pessoas. Esse vídeo o irmão Jairson vai colocar no YouTube. Aqueles irmãos que não têm Facebook podem acompanhar também pelo YouTube. E você se inscreva lá no nosso canal, lá do YouTube. Aperte o sininho, se você não apertar o sininho, não vem a sequência de vídeo para você. Então, vá lá, participe também do nosso grupo. E a forma que nós temos hoje para evangelizar. Em nossos lares, mas transmitindo através da rede social. Então vamos orar mais uma vez e hora em hora encerramos. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esse dia, por termos a oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, para aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, nossas vidas, abençoa também as pessoas que ouviram, Senhor, essa mensagem. Que nós possamos ter outras oportunidades, Senhor, para levar o Teu Evangelho, Senhor, não só aqui em Soledade, Cubati, mas também em outras cidades e até fora do Brasil, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.